Pense num mês complicado para o Palmeiras, ainda mais com as notícias das últimas horas, os jogadores que foram perdidos por lesão. Pois é, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre essa sequência de jogos dificílima que o Palmeiras enfrenta durante o mês de agosto. Na verdade, começando no dia 31 de julho e terminando no 1º de setembro, mas enfim, em resumo, mês de agosto. Vamos começar um pouco sobre esta situação, porque não está fácil, pessoal. Para quem viu aí o sorteio da Copa do Brasil, o Palmeiras sorteado para jogar contra o Flamengo. A gente já sabe que o Palmeiras enfrenta também o Botafogo na Copa Libertadores da América. E alguns duelos do Campeonato Brasileiro difíceis estão marcados bem para esta época. Isso tudo pode complicar a vida do Verdão, que se não engrenar uma boa sequência de jogos, vai se complicar nas 3 competições. Se o Palmeiras for eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores e não fizer muitos pontos no Brasileiro, de repente as chances de títulos podem ficar pelo caminho já no mês de agosto. Seria muito ruim, obviamente, mas esperamos que isso não aconteça. Então vamos lá, pessoal. Separei para vocês aqui darem uma olhada quais serão os confrontos do Palmeiras nesses próximos dias aí. Lembrando que nós temos jogos antes disso, né? O Palmeiras ainda enfrenta o Cruzeiro, depois o Fluminense, depois o Vitória. E aí sim começa essa sequência que eu vou colocar na tela para vocês aqui. Então vamos lá. Começa com a Copa do Brasil, jogo de ida, fora de casa contra o Flamengo, que deve ser um jogo bastante difícil, bastante acirrado. Saindo do Rio de Janeiro, o Palmeiras vai a Porto Alegre enfrentar o Internacional, que embora não esteja fazendo uma boa temporada, sabemos que tem um bom elenco, fora de casa ainda, também não deve ser um jogo fácil, isso pelo Campeonato Brasileiro. Sai de Porto Alegre e volta a São Paulo para enfrentar o Flamengo novamente no jogo de volta, decisivo da Copa do Brasil. Terminando de enfrentar o Flamengo em São Paulo, já viaja para o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo de novo, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, jogo valendo provavelmente ali as primeiras posições, valendo ali uma zona de Libertadores ou uma liderança, a depender de como os times chegarem até lá. Já é um confronto direto, portanto, né? Terminou de enfrentar essa pedreira que é o Flamengo fora de casa, aí começa a Libertadores. As oitavas de final têm início com o Palmeiras jogando fora de casa, ainda no Rio de Janeiro, pelo menos não precisa viajar de novo, né? Já vai estar lá. Novamente enfrenta o Botafogo, o último time, inclusive, que o Palmeiras enfrentou na data atual deste vídeo, acabou saindo até derrotado por 1-0, então esse é um duelo importante. Passando pelo jogo de ida das oitavas da Liberta, o Palmeiras enfrenta o São Paulo em um clássico, mais um jogo difícil que também vai valer ali as primeiras posições, a depender do desempenho atual dessas equipes. E se o Palmeiras se sair bem desse clássico local, você pensa que está tranquilo? Ainda não, porque daí vem um jogo de volta na Copa Libertadores que vai decidir a classificação para as quartas de final. Então, do dia 31 de julho até o dia 21 de agosto, o Palmeiras enfrenta 7 jogos pesados, decisivos, muitos fora de casa, que vão praticamente determinar a sequência do Palmeiras na temporada. E é só para fechar o mês de agosto, né, que eu mencionei que ia terminar só em 1º de setembro, aí o Palmeiras tem um breve respiro, mas um breve respiro, é um jogo em casa contra o Cuiabá, no dia 24 de agosto, que não quer dizer que seja fácil, mas comparado aos demais adversários, talvez seja um jogo com menos pressão, pelo menos. E aí enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa, no dia 1º de setembro, mais um jogo complicado, o Atlético Paranaense em casa, é jogo duro para todo mundo no Campeonato Brasileiro. Então fecha aí uma sequência pesadíssima de jogos que vão extenuar o Palmeiras fisicamente, mentalmente e que podem determinar o que é o final da temporada do Verdão. Por outro lado, existe a chance também dessa sequência pesada de jogos criar uma casca enorme no time, do time conseguir se sair bem. Mesmo que seja eliminado, de repente, na Copa do Brasil, mas segue vivo na Libertadores e no Brasileiro, ainda é um cenário bastante favorável. Se seguir vivo nas 3 competições, aí melhor ainda, né? Mas o que dá para ter certeza é que serão jogos difíceis e o elenco vai ser testado. Peças do banco de reserva certamente vão ser acionadas, jogadores que venham a se lesionar nesse período vão ficar de fora de muitas partidas e de jogos importantes e, portanto, também dão espaço para a entrada de alguém que vem do banco. Tem a chance de brilhar, de repente cravar um lugar na equipe principal. Isso vale para o Palmeiras agora principalmente, em função do segundo tema aqui do vídeo de hoje, que são as lesões confirmadas nas últimas horas. A gente teve a confirmação da lesão do Estevão, que felizmente é uma torção de joelho, de tornozelo, e eu digo felizmente, não porque seja bom se lesionar, né, obviamente, mas porque poderia ter sido pior. Durante ali a transmissão da partida, muita gente ficou com a impressão de que podia ter sido algo mais grave.
Esse tipo de lesão costuma tirar o atleta de campo ali de 14, 15 dias até um mês talvez. Então de 15 a 30 dias, vamos colocar assim. O que tiraria o Estevão de alguns duelos importantes aqui. Permitiria talvez, eu coloco talvez, que ele voltasse no jogo de volta contra o Flamengo na Copa do Brasil, ou talvez no jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Não sei, vamos aguardar a recuperação do atleta, que obviamente é uma coisa muito individual, né? Cada um se recupera de uma maneira, num ritmo diferente. Espero que com ele seja o mais rápido possível. E a outra lesão que foi confirmada, infelizmente, é a do lateral esquerdo Piquerez, que aí sim, uma lesão no menisco, que é uma estrutura no nosso joelho que serve para lidar com os impactos da nossa corrida, dos nossos saltos, da nossa caminhada. E obviamente, quando você tem uma lesão ali, fica muito difícil praticar futebol. É o caso dele, ele vai ter que passar por cirurgia. E aí a recuperação é muito mais longa. Não deve jogar mais este ano, talvez, pelo Palmeiras, o que é muito ruim. Por um lado, temos a peça de reposição do Vanderlan, que felizmente não foi negociado. Havia rumores, né, de que ele poderia sair, felizmente não. E tem o Caio Paulista, que é uma outra opção que o torcedor ainda não confia muito, mas também não confia muito porque quando entrou como lateral esquerdo, também não apresentou muito, é verdade, né? Então não dá nem para criticar o torcedor que não esteja contente, mas é uma chance que com certeza ele vai ter ao longo dessa sequência toda de jogos. É muito provável que em um jogo ou outro ali, talvez duas dessas partidas, ele até entre como titular. Portanto, esperamos que ele vá bem, né? Claro, não foi até agora, mas sempre há tempo de se redimir, quem sabe, por uma melhor sorte palmeirense. Eu considerei até aqui apenas os jogadores já lesionados, né? No caso ali do Piquerez e do Estevão, mas nessa intensidade desses jogos tão próximos uns dos outros, existe até uma chance razoável de que o Palmeiras ainda perca mais gente lesionada, ou até mesmo suspensa, né? Pode acontecer também por conta da intensidade dessas partidas. Então a situação que já não é fácil pode ficar ainda mais difícil. Porém, também vamos lembrar que é a chance das peças suplentes brilharem. O Palmeiras trouxe reforços para isso mesmo. O Palmeiras nessa janela de transferência fez boas contratações, dessa vez não podemos reclamar. Em outros momentos até sim, né? Mais para trás o Palmeiras deixou a desejar nesse quesito. Mas nessa janela o Palmeiras conseguiu trazer algumas peças interessantes. O Rômulo pode estar voltando já para essa sequência, pode ser um jogador que tenha algo a mostrar. O Lázaro também está voltando de lesão. Então são várias alterações entre quem sai e quem entra, mas são nomes, você vê, a gente está falando aqui nomes que têm condições de jogar numa Série A de Campeonato Brasileiro, podem decidir um jogo em favor do Palmeiras. Então é uma sequência dura, mas é aquela coisa do frio conforme o cobertor, sabe? É uma sequência muito complicada para um time que também tem recursos para encarar uma sequência complicada. O Palmeiras se preparou para isso e agora a gente vai ver os resultados, né? Espero que dê certo e acho que ao final deste mês que virá, é possível que a gente ainda tenha bons motivos para sorrir, ou pelo menos assim esperamos. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos vocês que acompanham até aqui. Não esquece de se inscrever no canal para receber mais vídeos. Se você gostar do conteúdo, deixe o seu like. E eu lembro sempre vocês para darem uma olhada nos links que eu deixo aqui na descrição. Comprando qualquer coisa através dos links da descrição, vocês também estão ajudando o meu canal. E quando eu digo qualquer coisa mesmo. Iniciando a compra pelo link da descrição, você está gerando receita para o meu canal. Beleza, pessoal? Então é isso. Agradeço a todos vocês que me acompanham até aqui. Até a próxima. Fui.